Por favor, vai devagar, ela suplicou. E ao ver o sangue nos lençóis, ele se paralisou. Rafael Mendes olhou para mim como se estivesse vendo um fantasma. E enquanto o sangue manchava os lençóis brancos entre nós, percebi que havia segredos que palavras nunca poderiam preparar alguém para enfrentar. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Aproveite a história. O plantão de 24 horas no Hospital São Lucas estava chegando ao fim quando a emergência explodiu em caos. Eram 5h40 da manhã. Aquele momento cruel onde o corpo implora por descanso, mas o cérebro precisa permanecer alerta. Eu estava na sala dos residentes, tentando roubar 15 minutos de sono em um sofá que já conhecia a forma do meu corpo melhor que minha própria cama, quando as sirenes começaram. Primeiro uma, depois duas. Então o alarme de trauma em massa que fazia todo médico no hospital congelar por um segundo antes de correr. Acidente de ônibus na Marginal. A voz da enfermeira-chefe Marina cortou o ar através do intercomunicador. Urgência controlada que fazia meu estômago revirar. 15 vítimas confirmadas a caminho. Possivelmente mais. Todos os residentes para a sala de trauma, agora. Repito, todos os residentes, sala de trauma. Eu já estava de pé antes que meu cérebro processasse completamente. Anos de treinamento transformando pânico em ação. Ao meu redor, outros residentes faziam o mesmo. Rostos pálidos, olhos arregalados, mas mãos já alcançando jalecos e estetoscópios. 2 anos de residência médica me ensinaram muitas coisas, mas a mais importante era esta. Não havia tempo para medo. Medo matava pacientes. Ação o salvava. Vai ser ruim, murmurou Lucas, residente de 1º ano ao meu lado, enquanto corríamos pelos corredores. Ônibus na Marginal significa alta velocidade. Significa que vamos salvar quantos pudermos. Cortei. Mais para mim mesma que para ele. Foca nisso. A sala de trauma já era um pandemônio controlado quando chegamos. Enfermeiras preparavam macas, técnicos testavam equipamentos, médicos assistentes distribuíam ordens. E no centro de tudo, como sempre, estava Dr. Rafael Mendes. 35 anos, 1,85 m de pura competência cirúrgica e reputação intimidante. Ele estava verificando suprimentos com eficiência brutal, movendo-se com a precisão de alguém que tinha feito isso centenas de vezes. Cabelo escuro ligeiramente despenteado, única concessão ao fato de que ele provavelmente também estava de plantão há 20 horas. E olhos escuros que não perdiam nenhum detalhe. Meu estômago fez aquela coisa estranha que vinha fazendo nos últimos meses sempre que o via. Irritante. Ele era meu superior, famoso por ser um cretino sem paciência, e ainda assim, Doutora Almeida. Sua voz cortante me arrancou dos pensamentos. Para de ficar parada e vai para a estação 3. Vamos fazer triagem rápida, estabilizar e distribuir. Entendeu? Sim, Dr. Mendes. E Almeida? Ele me olhou diretamente, algo que sempre fazia minha pele formigar. Não hesite. Confia no seu treinamento e age. Hesitação mata. Antes que pudesse responder, as portas duplas se abriram com estrondo. A sala de trauma era um pandemônio controlado. Macas chegavam uma atrás da outra, cada uma carregando histórias de dor e terror que teríamos minutos, às vezes apenas segundos, para decifrar e salvar. A primeira vítima que recebi era uma mulher na casa dos 50, inconsciente, sangue escorrendo de um ferimento na cabeça que precisava de atenção imediata. Feminino, aproximadamente 55 anos. Anunciei para Marina que materializou ao meu lado com prancheta. Trauma craniano aparente, inconsciência, respiração superficial. Precisamos de TC de crânio urgente. Entendido. Continue. Minhas mãos se moviam no piloto automático, que exaustão e repetição haviam criado, verificando vias aéreas, palpando por fraturas óbvias, inserindo acesso venoso. Cada segundo contava. Cada decisão podia ser a diferença entre vida e morte. Estava terminando minha avaliação inicial quando senti uma presença atrás de mim. Não precisei olhar para saber quem era. Rafael Mendes tinha uma energia que preenchia qualquer espaço. O que você pensa que está fazendo? A voz dele era cortante, crítica, e minha espinha endureceu instantaneamente. Olhei para cima. Ele estava ali, dominando o espaço com sua altura e presença, me olhando como se eu fosse uma estagiária incompetente,
em vez de uma residente de segundo ano que sabia exatamente o que estava fazendo. Estou estabilizando a paciente antes de transferi-la para a imagem. Respondi, mantendo minha voz firme apesar da irritação queimando minha garganta. Você está perdendo tempo com acesso periférico quando ela claramente precisa de uma linha central. Ele não esperou minha resposta. Simplesmente me afastou com movimentos precisos e assumiu o controle. E esse ferimento na cabeça? Você nem verificou pupilas adequadamente. Aprenda observando em vez de atrapalhando, doutora Almeida. Raiva queimou através de mim, mas engoli. Não era a primeira vez que Rafael Mendes me humilhava publicamente. E certamente não seria a última. O problema era que ele estava certo. Eu deveria ter verificado pupilas primeiro. Deveria ter considerado acesso central imediatamente. Mas em meio ao caos, sob pressão, havia cometido erros de julgamento que podiam, em outras circunstâncias, custar uma vida. E Rafael nunca deixava passar. Sim, Dr. Mendes, disse através de dentes cerrados. Próxima vez, pensa antes de agir. Medicina não é sobre fazer, é sobre fazer certo. Ele já estava se virando para o próximo paciente. Marina, essa aqui vai direto para a neurocirurgia assim que estabilizarmos. E alguém me dê um residente que saiba o que está fazendo. Senti rostos ao redor me olhando com mistura de pena e alívio de não serem eles no meu lugar. Lucas me deu um olhar solidário do outro lado da sala. Mas não havia tempo para processar humilhação. Mais macas chegavam. Mais vidas nas balanças. Passei as próximas 6 horas em modo sobrevivência pura. Paciente após paciente, cada um com suas próprias urgências médicas. Um homem com pulmão perfurado. Uma criança de 8 anos com fratura exposta de fêmur. Um motorista com traumatismo abdominal grave que exigia cirurgia imediata. E através de tudo, Rafael estava lá. Como um maestro brutal dirigindo uma orquestra de caos, suas mãos se movendo com precisão que parecia mais arte que medicina. Seus diagnósticos eram instantâneos e sempre, irritantemente, corretos. E sua capacidade de trabalhar sob pressão sem nunca perder a calma era, bem, impressionante demais para meu próprio bem. Eu odiava admitir, mas ele era brilhante. Talvez o cirurgião mais talentoso que já tinha visto. E isso tornava suas críticas constantes ainda mais difíceis de engolir. Doutora Almeida. Sua voz cortou meus pensamentos. Masculino, 42 anos, trauma abdominal. Você está liderando este. Pisquei. Rafael nunca me deixava liderar casos complexos. Sim. Entendido. E Almeida? Ele me olhou diretamente. Não me decepcione desta vez. As palavras deveriam ter me irritado. Em vez disso, senti uma determinação feroz acender dentro de mim. Eu ia provar que pertencia ali, que merecia estar naquela sala tanto quanto qualquer outro residente. O paciente estava em más condições. Pressão caindo, abdômen distendido, sinais claros de sangramento interno. Precisava de cirurgia, rápido. Ok. Respirei fundo, forçando minha voz a soar confiante. Precisamos de 2 unidades de O negativo. Preparar sala cirúrgica. E quero ultrassom portátil aqui agora. Marina, pode? Já está a caminho. Ela interrompeu, aprovação em seus olhos. Trabalhei rápido, mas meticulosamente, consciente de que Rafael estava observando cada movimento. Ultrassom mostrou o que suspeitava. Ruptura esplênica. Precisávamos dele na mesa em minutos, ou o perderíamos. Dr. Mendes. Chamei. Ruptura esplênica. Ele precisa subir agora. Rafael verificou meu trabalho com olhos críticos, mas assentiu. Bom diagnóstico. Marina, prepara transporte. Eu vou operar. Então, surpreendentemente, olhou para mim. Doutora Almeida, você está comigo. Problema com isso? Não, senhor. Então vamos. E traga seu A-game porque não tolero incompetência na minha sala cirúrgica. Quando o último paciente foi estabilizado e transferido, eram 4 da tarde. 14 horas desde que o caos começara. Eu estava coberta de sangue que não era meu, suor e exaustão até os ossos. Minhas mãos tremiam de adrenalina residual. E Rafael Mendes estava me esperando perto dos vestiários, expressão ilegível. Doutora Almeida. Meu escritório. Agora. Meu estômago afundou. Aqui vinha. A lista de tudo que fiz errado, cada falha catalogada com precisão brutal. Segui Rafael pelo corredor agora silencioso. O contraste com o caos de horas atrás era quase surreal. Até seu escritório espartano. Nada de fotos pessoais, apenas diplomas, artigos publicados, e uma estante cheia de textos médicos que provavelmente havia memorizado.
Ele nem se deu ao trabalho de sentar, apenas se apoiou contra sua mesa e cruzou os braços, músculos se movendo sob a roupa cirúrgica manchada. Eu forcei meus olhos a ficarem no rosto dele. Você quer me explicar por que uma residente de segundo ano estava fazendo avaliações primárias sem supervisão adequada esta manhã? Porque tínhamos 15 pacientes críticos e 3 médicos assistentes. Alguém precisava fazer triagem inicial. E você achou que estava qualificada para isso? A pergunta me atingiu errado. Eu sei fazer meu trabalho, Dr. Mendes. Saber fazer e fazer corretamente são coisas muito diferentes. Seus olhos escuros me estudavam com uma intensidade que fazia minha pele formigar de formas que não deveria. Você tem talento, doutora Almeida. Eu vi. Vi quando você diagnosticou aquela apendicite que 3 residentes de terceiro ano erraram no mês passado. Vi quando você salvou aquele paciente em parada com reflexos que médicos experientes não teriam tido. Espera, isso era um elogio? Mas talento sem disciplina mata pacientes. E lá estava a crítica. Você hesita quando deveria agir, age quando deveria pensar. E essa combinação é perigosa. Então me ensine disciplina em vez de me humilhar na frente de toda a equipe. As palavras saíram antes que pudesse detê-las, carregadas de meses de frustração reprimida. Silêncio denso preencheu o espaço entre nós. Merda. Acabei de assinar minha sentença de morte profissional. Mas então algo mudou na expressão de Rafael. Surpresa, talvez? Ou respeito. Você acha que eu humilho você? Acho que o senhor trata residentes como obstáculos em vez de médicos em treinamento. Já que tinha começado, melhor ir até o fim. Acho que projeta seus próprios padrões impossíveis em pessoas que ainda estão aprendendo. E acho que tem um problema particular comigo desde aquele diagnóstico de apendicite. Rafael empurrou-se da mesa, diminuindo a distância entre nós com passos medidos. Ele estava perto demais agora. Perto o suficiente para ver as pequenas linhas de cansaço ao redor de seus olhos que traíam as longas horas. Perto o suficiente para notar que ele cheirava a café forte e antisséptico, e algo subjacente que era puramente masculino. Perto o suficiente para ver o pulso acelerado em seu pescoço que contradizia sua expressão calma. Eu trato residentes, disse ele, voz baixa e perigosa de uma forma que fazia algo se contrair no meu estômago. Como pessoas que seguram vidas humanas nas mãos. Vidas que dependem de cada decisão, cada segundo, cada movimento. E se você não consegue lidar com meus padrões, talvez devesse reconsiderar sua escolha de especialidade. Algo dentro de mim se incendiou. Não. Endireitei meus ombros, recusando-me a recuar apesar dele estar perto demais, grande demais, intimidante demais. Eu pertenço aqui tanto quanto você. Trabalhei duro demais, sacrifiquei demais para chegar aqui. E não vou deixar seu ego ferido porque uma residente questionou você uma vez me expulsar. Algo brilhou em seus olhos. Surpresa, definitivamente. E talvez admiração? Ego ferido, repetiu ele. E havia algo quase parecido com humor em sua voz. Interessante teoria, doutora Almeida. Não é teoria. É fato observável. Cruzei meus braços, espelhando sua postura. Eu estava certa sobre aquela apendicite. O paciente estava apresentando sintomas atípicos que você descartou como gastroenterite. Eu insisti em ultrassom. E estava certa. E você não consegue aceitar isso. Por um longo momento, ele apenas me olhou. Então, completamente inesperado, sorriu. E Rafael Mendes sorrindo era uma força da natureza. Transformava seu rosto severo em algo quase bonito. Linha de risada ao redor dos olhos que raramente apareciam. Dentes brancos contra a pele ligeiramente bronzeada. Algo que fez meu estômago dar um salto mortal completo. Você estava certa, admitiu simplesmente. Completamente certa. E eu odeio quando residentes estão certas antes de mim. É humilhante para meu ego considerável. Pisquei, completamente desarmada por essa admissão. Você está admitindo isso? São 4 da tarde, estou exausto demais para jogos. E você acabou de me enfrentar de uma forma que poucos residentes têm coragem de fazer. Ele se afastou finalmente, quebrando a tensão perigosa. Então vou ser honesto. Você tem potencial, Dr. Almeida. Potencial real para ser uma cirurgiã excepcional. Mas precisa de orientação melhor do que está recebendo. Meu coração estava batendo rápido demais. O que você está dizendo? Estou dizendo que quero você na minha equipe. Como minha residente dedicada. Ele foi para sua mesa, pegou uma caneta
E começou a fazer anotações como se estivesse oferecendo algo trivial, em vez de mudar completamente minha carreira. Vou te ensinar tudo o que sei. Cirurgia de trauma, técnicas avançadas, tomada de decisão sob pressão. Mas em troca, você segue minhas regras sem questionar, trabalha mais duro do que já trabalhou, e aceita críticas sem se ofender. Eu deveria ter dito não. Deveria ter reconhecido isso pelo que era, uma oferta perigosa de um homem perigoso que já havia me afetado mais do que queria admitir. Trabalhar próxima a ele todos os dias, sob sua supervisão intensa. Também prometo, continuou Rafael olhando para cima, ensinar sem humilhar. Crítica construtiva em vez de destruição pública. Você merece respeito, doutora Almeida. E vou te dar isso. E ali estava. A única coisa que poderia me fazer aceitar. Quando começo? Amanhã. Bem, tecnicamente hoje, já que ainda estamos no mesmo plantão de 24 horas, ele verificou o relógio. Vai para casa. Dorme. Esteja de volta às 7 da manhã pronta para trabalhar. São 4 agora. Isso é menos de 15 horas e ainda preciso. Então sugiro que vá agora e maximize seu tempo de sono. Ele já estava se virando para seu computador me dispensando. Ah, e doutora Almeida? Sim. Ele olhou para mim sobre o ombro e havia algo em seus olhos que fez meu estômago revirar. Bem-vinda à equipe. Tenta não me fazer me arrepender disso. Saí do hospital em completo transe. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo, e eu tinha acabado de aceitar trabalhar diretamente para o homem que me irritava, intimidava e, se era honesta comigo mesma, intrigava mais do que qualquer pessoa que já conhecera. Meu celular vibrou quando cheguei no estacionamento. Um número que não conhecia, mas suspeitava quem era. Esqueceu seu jaleco no meu escritório. Não se atrase amanhã buscando. Pontualidade é crítica. RM. Olhei para baixo. De fato, estava usando apenas minha blusa manchada de sangue sob o casaco. Ótimo. Já estava fazendo uma ótima primeira impressão na minha nova posição. Mas enquanto dirigia para casa através do trânsito da tarde, uma verdade incômoda se instalou. Os próximos meses ao lado de Rafael Mendes iriam mudar minha vida completamente. 3 semanas trabalhando diretamente com Rafael, e eu já havia aprendido mais sobre cirurgia de trauma do que em 6 meses de residência regular. Também havia aprendido outras coisas. Que ele bebia café preto sem açúcar, que tinha uma cicatriz pequena na mão esquerda de um acidente na faculdade de medicina, que quando estava particularmente concentrado, mordia o lábio inferior de uma forma que era completamente injusto. Era exaustivo, sim. Ele me acordava no meio da noite para discutir casos complexos. Esperava que eu soubesse não apenas diagnósticos diferenciais completos, mas também os últimos 3 estudos publicados sobre cada condição. Me testava constantemente, durante rounds, no meio de cirurgias, enquanto comíamos sanduíches às pressas na sala dos médicos. Mas ele também me ensinava, de verdade. Não apenas observe e aprenda passivo, mas colocava instrumentos cirúrgicos em minhas mãos trêmulas e me guiava através de procedimentos que residentes normalmente só viam em 3º ano. Explicava seu raciocínio em voz alta, admitia quando não tinha certeza absoluta, me incluía em decisões difíceis sobre cuidados de pacientes. Por que você faz isso? Perguntei uma noite enquanto fazíamos rounds tardios. Eram quase meia-noite, e estávamos verificando pacientes pós-operatórios quando deveríamos estar dormindo. Rafael parou de escrever no prontuário eletrônico e me olhou. Fazer o quê? Me ensinar de verdade. A maioria dos médicos assistentes apenas nos usa como trabalho gratuito. Mas você realmente se importa que eu aprenda? Algo passou por seu rosto. Vulnerabilidade, talvez. Porque alguém fez isso por mim uma vez. Dr. Silva, meu mentor durante residência. Ele viu potencial em um estudante de medicina arrogante que achava que sabia tudo. Pequeno sorriso. Me ensinou que medicina não é sobre ser o mais inteligente da sala. É sobre ser o mais preparado para salvar uma vida quando importa. E eu te lembro dele? Não. Rafael fechou o laptop. Você me lembra de mim. Há 8 anos. Residente determinado, brilhante, mas completamente inseguro sobre se pertencia ali. Trabalhando o dobro de qualquer pessoa porque tinha medo de que um erro provaria que todos estavam certos sobre você não merecer estar lá. As palavras me atingiram como soco no estômago porque eram exatamente isso que eu sentia. E você pertencia. Minha voz saiu pequena. Eventualmente,
Quando parei de tentar provar algo para outros e comecei apenas a ser médico, ele se inclinou contra o balcão da estação de enfermagem. Você vai chegar lá também, Sofia. Já está chegando. Foi a primeira vez que ele usou meu primeiro nome. Sofia? Repeti. Desculpa. Doutora Almeida. Mantenha o profissionalismo. Não. Interrompi. Gostei de você me chamando de Sofia. Nossos olhos se encontraram e algo passou entre nós. Algo perigoso e quente que fez meu pulso acelerar. Então, Sofia, disse ele, voz ficando mais baixa, vamos acabar esses prontuários e ir para casa antes que ambos colapsemos aqui mesmo. Aquela noite, pela primeira vez, vi Rafael Mendes não como meu chefe intimidante, mas como um ser humano que tinha suas próprias lutas, inseguranças, histórias dolorosas escondidas sob aquela fachada de competência perfeita. As semanas seguintes trouxeram uma dinâmica estranha e maravilhosa. No hospital, éramos estritamente profissionais. Dr. Mendes e doutora Almeida, cirurgião e residente, mentor e aprendiz. Mas havia momentos que borravam essas linhas. Uma piada compartilhada durante uma cirurgia de 10 horas sobre o playlist terrível que alguém tinha escolhido. Um olhar através da sala de trauma, quando um paciente particularmente difícil finalmente estabilizava. Café às 3 da manhã na sala dos médicos discutindo filosofia e literatura em vez de medicina. Você lê Garcia Marques? Perguntou uma dessas noites, vendo o livro desgastado que eu carregava. Amo realismo mágico. Gosto da ideia de que a realidade pode ser mais estranha e bonita do que conseguimos imaginar. 100 anos de soledade. Mudou minha vida quando tinha 19 anos. Ele pegou meu livro, folheando com familiaridade. Fez-me perceber que medicina é tipo de seu próprio realismo mágico. Coisas impossíveis acontecendo todos os dias. Como corações parando e recomeçando. Como pessoas sobrevivendo coisas que deveriam matá-las. Como residentes não morrendo de exaustão depois de turnos de 36 horas. Ele riu, e o som fez algo se contrair no meu peito. Esse definitivamente é mágico. Eu tentava ignorar os sentimentos crescentes. Rafael era meu superior, 8 anos mais velho, com reputação de ser emocionalmente indisponível depois de um divórcio feio que todos sussurravam sobre, mas ninguém discutia abertamente. Havia regras sobre relacionamentos entre médicos assistentes e residentes. Havia 100 razões para não deixar isso, seja lá o que isso era, ir além de profissionalismo. Mas então veio a noite que mudou tudo. Era meu aniversário de 27 anos. Não que alguém soubesse ou eu tivesse mencionado. Quem comemora aniversários durante residência médica quando você mal lembra que dia da semana é? Mas minha melhor amiga Juliana, enfermeira na UTI neonatal e praticamente minha única conexão com normalidade, tinha memória de elefante para essas coisas. Apareceu no vestiário feminino durante minha pausa de almoço com um cupcake ridiculamente decorado e uma vela em forma de estetoscópio. Não me diga que esqueceu seu próprio aniversário. Ela acusou, colocando o cupcake na minha frente. Não esqueci. Apenas, não importa muito este ano. Claro que importa. 27 é importante. Último ano dos 20 antes de entrar oficialmente nos quase 30. Ela acendeu a vela. Agora faz um pedido, Sophie. Fechei meus olhos. Por um segundo, deixei minha mente vagar para territórios normalmente proibidos. Uma vida onde eu não trabalhava 80 horas por semana. Onde talvez tivesse tempo para relacionamentos, família, todas aquelas coisas normais que havia sacrificado no altar da medicina. Uma vida onde a promessa que fiz à minha avó moribunda não pesasse como correntes invisíveis. Sofia, minha querida. Sua voz ecoou na minha memória, fraca mas determinada naqueles últimos dias. Prometa-me algo. Prometa que vai esperar. Pelo homem certo. Pela situação certa. Não desperdice sua primeira vez como sua mãe fez. Não cometa os mesmos erros. Minha mãe tinha engravidado aos 17 de um homem que não a amava. Casou-se forçada. Foi profundamente infeliz até o dia em que morreu em um acidente de carro 9 anos atrás, levando meu pai junto. 2 vidas desperdiçadas por uma escolha impulsiva. Eu prometo, vovó. Eu tinha dito, segurando suas mãos frágeis, sem realmente compreender o peso do que estava prometendo. 6 meses depois, ela se foi. E eu, aos 27 anos, era provavelmente a única residente médica virgem no hospital inteiro. Não por falta de oportunidade ou interesse. Havia tido namorados na faculdade, homens interessados durante a residência. Mas sempre que chegava perto daquele ponto,
A voz da minha avó ecoava e eu recuava. Espere pelo certo, Sofia. Não se apresse. Mas quando era certo, como eu saberia? O que você pediu? Juliana perguntou depois que apaguei a vela. Se eu contar, não se realiza. Besteira supersticiosa. Vamos. Preciso viver vicariamente através de você, já que minha vida amorosa é um deserto. Não há nada para viver. Minha vida é hospital, apartamento minúsculo, hospital. Ocasionalmente uma loja de conveniência às 3 da manhã. Exatamente porque precisa de um pedido melhor. Ela me estudou com olhos perspicazes demais. Ainda pensando na promessa? A promessa. Claro que ela sabia. Juliana era a única pessoa viva que conhecia toda a história. A conversa com vovó Clara, a promessa feita com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, o peso que carregava desde então. Sempre penso nela, admiti. Mas Ju, vovó se foi há 6 meses, e estou começando a questionar se viver pela promessa de uma pessoa morta faz sentido quando me mantém presa no passado. Então não viva por ela. Viva por você. Juliana apertou meu ombro. Dona Clara te amava, Sof. Mas ela também tinha seus próprios traumas, suas próprias feridas. E não é justo que você carregue o peso das escolhas dela e da sua mãe. Mas e se ela estava certa? E se esperar? E se nada? Juliana me cortou. Olha, não estou dizendo para sair daqui e dormir com o primeiro cara que encontrar. Mas também não pode deixar medo e obrigação roubarem sua vida. Quando a pessoa certa aparecer, você vai saber. E não vai ser porque sua avó disse que seria. Vai ser porque seu coração sabe. Antes que pudesse responder, a porta do vestiário se abriu. Rafael entrou, parou ao nos ver, expressão ligeiramente confusa. Desculpe, achei que era o... Seus olhos pousaram no cupcake com vela apagada. É seu aniversário? É, disse Juliana antes que eu pudesse mentir. 27 anos da nossa querida Sofia Almeida. Devíamos fazer uma festa. Não precisamos. Comecei. Concordo que deveríamos, disse Rafael me surpreendendo. Então, ainda mais surpreendente. Doutora Almeida, termine seu turno e me encontre no estacionamento em 30 minutos. Pisquei. Desculpa, o quê? Você me ouviu. 30 minutos. Estacionamento. Ele já estava saindo. E isso é uma ordem médica, então não pode recusar. Depois que a porta fechou atrás dele, Juliana se virou para mim com olhos arregalados. Você sabe que isso não é normal, certo, doutor? Mendes não sequestra residentes para seus aniversários. Ele mal fala com pessoas fora de contexto médico. Provavelmente só quer discutir aquele caso de ontem ou... Sofia. Ela me cortou. Ele gosta de você. E a menos que eu esteja completamente cega, você gosta dele também. Ele é meu chefe, Ju. Ele é um homem solteiro lindo que claramente se importa com você. É complicado. Amor sempre é. Ela me empurrou em direção à porta. Agora vai. E pelo amor de Deus, se ele te levar para algum lugar romântico, deixa acontecer. Você merece ser feliz, Sof. Mas ela não entendia o quão complicado realmente era. Como eu explicaria a Rafael, um homem experiente, divorciado, que certamente tinha vida sexual ativa, que aos 27 anos eu nunca tinha estado com ninguém, que a simples ideia me aterrorizava tanto quanto intrigava? Essas perguntas ainda giravam na minha cabeça quando desci ao estacionamento 28 minutos depois. Rafael estava apoiado em um sedã preto elegante, sem o jaleco branco, apenas com uma camisa azul escura que fazia seus olhos parecerem quase pretos, sob a luz do poste. 2 minutos adiantada, comentou, verificando o relógio. Impressionante. Pontualidade é crítica, você sempre diz. Touché. Ele abriu a porta do passageiro para mim. Pronta? Para onde vamos? É surpresa, confia em mim. Era uma pergunta mais profunda do que parecia. Confiar em Rafael com minha educação médica era uma coisa. Confiar nele com, seja lá o que isso fosse, era completamente diferente. Mas quando olhei naqueles olhos escuros que me viam de formas que ninguém mais via, a resposta foi surpreendentemente fácil. Confio, disse. Algo passou pelo rosto dele. Satisfação, talvez. Ou algo mais profundo. Então vamos, doutora Almeida. Ou posso te chamar de Sofia hoje, já que é seu aniversário e estamos tecnicamente fora do hospital. Sofia está bom, concordei, deslizando para o banco do passageiro. Dirigimos em silêncio confortável através da cidade enquanto o crepúsculo se transformava em noite. Luzes foram ficando mais esparsas.
prédios dando lugar a árvores, até que finalmente o oceano apareceu no horizonte. Uma extensão escura e infinita sob a lua crescente. Rafael estacionou em uma praia praticamente deserta, apenas algumas pessoas caminhando cachorros à distância. Quando foi a última vez que você viu o mar? Perguntou, desligando o motor. Pensei nisso. Não lembro. Antes da residência começar, com certeza. Talvez 2 anos? Exatamente. Ele saiu do carro, vindo abrir minha porta como um cavalheiro antiquado. 2 anos desde que fez algo que não envolvia hospital, ou estudar ou sobreviver. Isso não é vida, Sofia. Diz o homem que praticamente mora no hospital. Retrucou, mas sem maldade. Exatamente. Ele tirou os sapatos, deixando-os no carro. Eu sei disso porque vivi. Sou o poster child de workaholic destrutivo. Não quero que você cometa os mesmos erros. Tirei meus sapatos também e o segui pela areia. Ela estava fria sob meus pés. Textura familiar, mas há tanto tempo esquecida. Ondas lambiam a costa com ritmo hipnotizante. Caminhamos em silêncio por alguns minutos, apenas o som do oceano e nossas respirações. Então Rafael parou, olhando para o horizonte. Sabe por que te trouxe aqui? Perguntou. Para me dar perspectiva sobre burnout de residente? Ele sorriu. Parcialmente. Mas principalmente porque você estava começando a parecer como eu parecia há alguns anos. Completamente consumida pelo trabalho, esquecendo que a vida, além de salvar outras vidas, virou-se para mim. E porque hoje é seu aniversário, e percebi que não sei absolutamente nada sobre quem você é fora daquele jaleco branco. Meu coração estava batendo rápido demais. O que você quer saber? Tudo. A palavra pairou entre nós. Quem é Sofia Almeida quando não está sendo doutora? Almeida? O que ela gosta? O que teme? Que sonhos tinha antes de medicina consumir tudo? Ninguém nunca tinha perguntado isso. Juliana sabia, claro, mas ela tinha estado lá desde o início. Mas Rafael estava me pedindo para me deixar ser vista. Eu comecei, depois parei. Por onde começar? Sem pressa. Ele se sentou na areia, dando tapinhas ao lado dele. Temos toda a noite. Sentei, abraçando meus joelhos. Antes de medicina, eu queria ser escritora. Histórias de fantasia, especificamente. Mundos impossíveis onde magia era real e heroínas podiam salvar o dia. O que mudou? Meus pais morreram. As palavras saíram planas, praticadas demais. Acidente de carro quando eu tinha 18. Um segundo estavam vivos, rindo sobre algo bobo. No próximo, paramédicos estavam me dizendo que precisavam ir, que não havia nada que pudessem fazer. A mão de Rafael encontrou a minha na areia, dedos entrelaçando. Sinto muito, Sofia. Eu me lembro de ficar ali, vendo eles cobrirem os corpos, pensando que se eu soubesse medicina, talvez pudesse ter salvado. Obviamente não poderia. Ferimentos eram graves demais, mas cérebro de 18 anos em choque não é racional. Respirei fundo, sal do ar queimando meus pulmões. Então desisti de fantasia e abracei realidade. Me tornei médica para salvar as pessoas que os paramédicos dizem que não podem salvar. E sua avó? Juliana mencionou que você a perdeu recentemente. Claro que tinha. Juliana nunca conseguia guardar segredos. Vovó Clara me criou depois que meus pais morreram. Ela era complicada, amorosa, mas rígida. Tinha visões muito específicas sobre como eu deveria viver. Como? Aqui estava. O momento de decidir quanto confiar, quanto revelar, como esperar pelo homem certo, não cometer os mesmos erros que minha mãe. Olhei para ele. Vovó era muito tradicional sobre certas coisas. Rafael estava me observando com atenção que fazia minha pele formigar. E você prometeu a ela? Que esperaria? Nos últimos dias dela, sim. Ela fez me prometer. Lágrimas inesperadas picaram meus olhos. E agora ela se foi. E estou presa a uma promessa que não sei se ainda quero manter. Sofia, sua voz era suave. Posso te perguntar algo pessoal? Você acabou de ouvir sobre meus pais mortos e promessas de leito de morte. Acho que pessoal está liberado. Pequeno sorriso. Justo. Pausa. Quando você diz esperar, você quer dizer, nunca estive com ninguém. Ah, sim. Intimamente. As palavras saíram em uma corrida. Sei que aos 27 é praticamente impensável. Especialmente em medicina, onde todo mundo parece estar dormindo com todo mundo, mas eu não consegui. A promessa e os medos da minha avó sobre repetir erros, e meu próprio terror de que se eu fizer a escolha errada vai arruinar tudo como arruinou para minha mãe. Estava falando demais.
revelando demais, mas não conseguia parar. Rafael não disse nada por um longo momento. Apenas segurou minha mão mais forte. Isso muda o que você pensa de mim? Perguntei finalmente, forçando-me a olhar para ele. Muda, ele admitiu. E meu estômago afundou até que completou. Faz você ainda mais incrível aos meus olhos. Como? Como isso me faz incrível em vez de patética? Porque você fez escolhas difíceis por razões que importaram para você. Porque honrou alguém que amava, mesmo quando foi difícil. Sua mão livre subiu para meu rosto. E por que, Sofia? Você é tão corajosa em tantas formas. No hospital, com pacientes, defendendo-se contra mim quando fui um idiota. E agora sentada aqui confiando-me com esta parte vulnerável de você. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Não me sinto corajosa. Sinto-me presa. Então vamos te libertar. Ele limpou minhas lágrimas com polegares. Não hoje, não amanhã, mas quando você estiver pronta. Se estiver pronta. Sem pressão, sem expectativas. Apenas, se você decidir que quer explorar isso, seja lá o que isso seja entre nós, quero que saiba que estou aqui. Mesmo sabendo que sou, que nunca, especialmente sabendo. Ele se inclinou mais perto. Posso te beijar, Sofia? Meu coração estava na garganta, mas assenti. O beijo foi suave, exploratório, nada como imaginei e exatamente o que precisava. Lábios dele quentes contra os meus, mão acariciando minha bochecha, sabor de café e algo uniquamente Rafael. Quando nos separamos, ambos estávamos tremendo. Feliz aniversário, ele murmurou. E pela primeira vez em 27 anos, senti que talvez, apenas talvez, estava bem não ter todas as respostas. Estava bem estar assustada. Estava bem deixar alguém me ver, toda vulnerável, confusa, imperfeita, e escolher ficar mesmo assim. Ficamos na praia até as estrelas aparecerem, conversando sobre tudo e nada. E quando finalmente dirigiu-me de volta para casa, algo havia mudado fundamentalmente entre nós. Não era mais apenas mentor e residente. Era algo mais profundo, mais assustador, mais real. E pela primeira vez desde que minha avó morreu, senti esperança. As próximas semanas foram uma dança cuidadosa. No hospital, mantínhamos perfeita profissionalidade, mas havia olhares que duravam um segundo a mais, mãos que se tocavam ao passar instrumentos, conversas tardias que não eram estritamente necessárias. Juliana naturalmente percebeu tudo. Vocês dois são péssimos em esconder isso, disse ela durante uma pausa para café. Não há nada para esconder. Sophie, eu vi a forma como ele olha para você, e a forma como você fica toda derretida quando ele entra na sala. Eu não fico. Fica sim. E sabe de uma coisa? Está tudo bem. Você merece ser feliz. Mas e se eu estragar tudo? E se ele descobrir sobre... Você sabe. E decidir que sou um caso perdido? Juliana me virou para encará-la. Primeiro, sua virgindade não te define. Segundo, se Rafael é metade do homem que você pensa que ele é, isso não vai importar. E terceiro, você precisa parar de viver com medo de julgamento de pessoas, vivas ou mortas. Ela tinha razão. Eu sabia que tinha. Mas conhecimento e coragem eram coisas diferentes. Então chegou a noite que forçou minha mão. Estávamos fechando uma cirurgia de emergência especialmente difícil. Uma jovem de 19 anos, com perfuração intestinal que quase não sobreviveu. Quando finalmente a transferimos para a recuperação, eram 3 da manhã e eu estava tremendo de adrenalina esgotada. Ótimo trabalho lá dentro, disse Rafael enquanto lavávamos. Ela quase morreu 3 vezes. Mas não morreu, por causa de você, seus reflexos, suas decisões. Ele desligou a água. Sofia, você salvou a vida dela hoje. Lágrimas inesperadas queimaram meus olhos. Desculpe, eu só... Ela me lembrou de mim. Mesma idade que eu tinha quando perdi meus pais. Rafael não disse nada. Apenas me puxou em um abraço. E eu desmoronei, soltando anos de dor reprimida contra seu peito. Fala comigo, ele murmurou. E de alguma forma, ali na sala de lavagem vazia, contei tudo. Sobre o acidente que matou meus pais. Sobre crescer com minha avó, que me amou ferozmente, mas também me prendeu com expectativas impossíveis. Sobre a promessa que fiz e agora me sentia sufocada por ela. Quando terminei, Rafael me segurava como se eu fosse algo precioso e frágil. Você carregou isso sozinha por quanto tempo? 9 anos desde meus pais, 6 meses desde vovó. E a promessa? Aqui estava. O momento da verdade. Rafael, eu nunca estive com ninguém. Assim, intimamente.
Senti seu corpo ficar tenso, mas ele não se afastou. Nunca, nunca. Eu sei que aos 27 é patético. Não. Ele me afastou o suficiente para olhar em meus olhos. Não é patético. É uma escolha. Sua escolha. Mas foi realmente minha? Ou foi da minha avó? Isso só você pode responder. Suas mãos enquadraram meu rosto. Mas Sofia, preciso que saiba algo. Isso, o que você acabou de me contar, não muda nada sobre como me sinto. Se algo, só faz você mais incrível aos meus olhos. Como? Como isso me faz incrível em vez de estranha? Porque você fez escolhas difíceis por razões que importavam para você. Porque você honrou alguém que amava, mesmo quando foi difícil. Ele beijou minha testa. E se você decidir que quer mudar isso, quero que seja porque você quer. Não por mim, não por sua avó, não por expectativas de ninguém. Por você. Algo se partiu dentro de mim. Ou talvez se consertou. E se eu quiser? Sussurrei. Com você? Sua respiração falhou. Então nós vamos devagar, no seu tempo. Com toda a paciência do mundo. Você esperaria? Mesmo não sabendo quanto tempo? Sofia. Sua voz era firme. Eu esperaria uma vida inteira se fosse isso que você precisasse. Nos beijamos então, finalmente. E foi nada como imaginei e exatamente o que precisava. Suave, exploratório, cheio de promessa em vez de pressão. Quando nos separamos, ambos estávamos tremendo. Vamos sair daqui, disse Rafael. Não para, só para estar juntos. Sem hospital, sem pressão. Sua casa? Só se você quiser. Podemos ir a um café, um parque, qualquer lugar onde você se sinta confortável. Sua casa. Repeti, mais firme desta vez. Quero conhecer onde você vive quando não está aqui. O apartamento de Rafael era surpreendentemente acolhedor para alguém tão meticuloso no trabalho. Livros por toda parte, plantas que de alguma forma sobreviviam apesar de suas horas, uma cozinha que claramente era usada para mais do que café. Não é o que esperava, admiti. O que esperava? Paredes brancas estéreis e equipamento médico. Algo assim. Eu posso ser obsessivo com trabalho, mas ainda preciso de um lugar que pareça lar. Ele entregou um copo de vinho. Senta. Relaxa. Vamos apenas conversar. E conversamos. Sobre tudo. Família, sonhos, medos, os caminhos estranhos que nos levaram à medicina. Descobri que Rafael tocava piano quando estressado, que seu prato favorito era a feijoada da mãe, que ele ainda visitava o túmulo de seu avô todo domingo. Descobriu que eu lia romances ruins para relaxar, que tinha fobia irracional de pombos, que meu maior arrependimento era não ter dito "eu te amo" aos meus pais na última vez que os vi. Você tinha 18 anos, disse ele suavemente. Você não podia saber. Eu sei, mas ainda carrego. Todos carregamos nossos mortos, Sofia. A questão é não deixá-los nos enterrar também. Horas depois, percebemos que o sol estava nascendo. Não acredito que conversamos a noite toda, disse, esticando. Eu acredito. Rafael sorriu. Você é fácil de conversar. Você também. Hesitei. Eu deveria ir. Ambos temos turno em... Olhei o relógio. 3 horas. Ele tomou minha mão. Você poderia ficar. Dormir um pouco. Eu tenho uma cama de hóspedes. Era uma oferta inocente. Mas a forma como olhava para mim não era inocente nem um pouco. Rafael. Eu disse cama de hóspedes e é isso que quis dizer. Mas seu polegar acariciava meus dedos. A menos que você não queira a cama de hóspedes. Meu coração estava na garganta. E se eu quiser ficar? Mas não. Ainda não. Então ficamos juntos. Só dormindo. Literalmente. Ele me puxou para perto. Eu só quero te segurar, Sofia. Isso é suficiente. E foi. Deitamos em sua cama, totalmente vestidos, seus braços ao meu redor, e pela primeira vez desde que minha avó morreu, me senti completamente segura. Obrigada, murmurei, já meio dormindo. Por quê? Por ser paciente, por entender. Sempre, ele prometeu, beijando meu cabelo. E acreditei nele. Os próximos 2 meses foram os mais felizes da minha vida. Rafael e eu mantínhamos tudo profissional no hospital. Ou tentávamos, pelo menos. Mas nossas noites eram nossas. Jantares, filmes, longas caminhadas discutindo tudo e nada. Fisicamente íamos devagar. Beijos que gradualmente se aprofundavam. Toques que exploravam novos territórios. Mas sempre parávamos antes de ir longe demais. E Rafael nunca, nenhuma vez, reclamou ou pressionou. Tem certeza de que não está ficando frustrado? Perguntei uma noite enquanto estávamos entrelaçados no sofá dele. Frustrado? Ele riu.
Sofia, estar com você é o oposto de frustração. É paz, contentamento, coisas que não sentia há anos. Mas você já teve, você sabe. E agora está comigo que não sabe fazer nada. Oi, ele me fez olhar para ele. Primeiro, sexo não é sobre saber fazer coisas. É sobre conexão. E segundo, o que temos é 1000 vezes melhor que qualquer experiência física que já tive, precisamente porque significa algo real. Mesmo. Ele me beijou suavemente. Agora para de questionar e me deixa te abraçar. Mas nosso pequeno mundo perfeito estava prestes a ser abalado. Catarina chegou sem avisar. Eu estava saindo da sala de cirurgia quando a vi. Alta, linda, tudo que eu não era. Estava conversando com Rafael no corredor, mão em seu braço, sorrindo de uma forma que me fez sentir náusea. Sofia. Rafael me viu, se afastou imediatamente de Catarina. Esta é Catarina, sua ex-esposa. Ela me deu um sorriso que não alcançou seus olhos. E você deve ser a famosa residente que tem meu ex-marido todo distraído. Catarina. A voz de Rafael tinha um tom de aviso. O quê? Estou apenas sendo amigável. Ela se virou para mim. Rafael me falou sobre você. Diz que você é especial. Que bom. Consegui dizer, garganta apertada. Bem, eu só passei para dar a boa notícia a Rafael pessoalmente. Estou de volta à cidade. Permanentemente. Aceitei uma posição no departamento de cardiologia. Meu estômago afundou. Ela ia trabalhar aqui. Ver Rafael todos os dias. Isso é ótimo. Mentiu Rafael, claramente tão chocado quanto eu. Não é? Catarina deu um tapinha em seu braço. Vamos nos ver bastante, Rafa. Como nos velhos tempos. Depois que ela saiu, Rafael se virou para mim. Sofia, você não sabia que ela estava voltando. Não tinha ideia, juro. Ela ainda sente algo por você. Vi a forma como olhou para você. Não me importa o que ela sente. Ele tomou minhas mãos. Só me importa você. Nós. Mas ela é linda e confiante e sabe o que está fazendo e eu sou. Você é tudo que eu quero. Ele me beijou ali mesmo no corredor, não se importando quem visse. Não deixa ela entrar na sua cabeça. Mas era tarde demais. Ela já estava lá. As semanas seguintes foram tortura. Catarina parecia estar em todo lugar. Corredores, sala dos médicos, até no café onde Rafael e eu às vezes almoçávamos. E sempre tinha uma razão para tocar Rafael, rir de suas piadas, lembrar de memórias do tempo deles juntos. Ela está tentando te recuperar, disse Juliana, observando um dos encontros casuais de Catarina com Rafael. Eu sei. E você vai deixá-la? Claro que não. Mas, olha para ela, Ju, e então olha para mim. Por que Rafael escolheria alguém como eu quando já teve alguém como ela? Porque ela o traiu e quebrou seu coração, talvez? Juliana retrucou. E porque ele te ama, sua idiota. Ele não disse isso. Não precisa. Está em cada olhar, cada toque. Ela me empurrou suavemente. Para de sabotar sua própria felicidade. Mas a insegurança tinha raízes fundas. E quando vi Rafael e Catarina saindo de uma sala de reunião rindo sobre algo, alguma coisa dentro de mim quebrou. Comecei a me afastar. Pequenas coisas primeiro. Cancelar jantares, trabalhar turnos extras, evitar ficar sozinha com ele. Rafael notou, claro. O que está acontecendo? Perguntou depois que cancelei nossos planos pela 3ª vez na semana. Nada. Só estou cansada. Não minta para mim, Sofia. Não estou. Você está se afastando e eu preciso saber por quê. Sua voz tinha uma borda de desespero. É por causa de Catarina? Não. Sim. Eu não sei. Encostei contra a parede. Rafael, olha para mim. Realmente olha. Sou uma residente estressada que não sabe nada sobre nada. Você já teve uma vida inteira de experiências que eu nem posso imaginar. Como isso pode funcionar? Funciona porque escolhemos fazer funcionar. Porque te amo. O mundo parou. O quê? Eu te amo, Sofia. Ele me puxou para perto. E não dou a mínima se você tem experiência ou não. Só me importa que você está aqui, que é real, que me faz querer ser melhor. Lágrimas correram pelo meu rosto. Eu também te amo. Tanto que me assusta. Então para de fugir de mim. Ele limpou minhas lágrimas. Enfrenta o medo comigo. Como? Confia em mim. Em nós. Ele beijou minha testa. E se você decidir que está pronta para tudo, eu prometo fazer valer a espera. Olhei para aqueles olhos cheios de amor e paciência e tomei uma decisão. Sua casa. Hoje à noite. E Rafael, estou pronta.
A tensão durante o resto do turno era quase insuportável. Cada vez que passávamos no corredor, a eletricidade entre nós aumentava. Quando finalmente terminamos, eram 9 da noite e minha coragem estava começando a vacilar. Ainda quer ir? Rafael perguntou suavemente no estacionamento. Sim. Não. Sim. Respirei fundo. Sim. Definitivamente sim. Ele sorriu e tomou minha mão. Então vamos. O caminho até seu apartamento passou em um borrão. Eu estava hiperconsciente de tudo. A forma como sua mão segurava a minha, o cheiro de sua colônia, o som de sua respiração. Quando chegamos, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia tirar o cinto de segurança. Oi. Rafael virou meu rosto para ele. Não precisamos fazer nada. Podemos apenas assistir um filme, conversar. Eu quero isso. Minha voz saiu mais firme que me sentia. Quero você. Só estou nervosa. Eu também. Você? Por quê? Porque é você, Sofia. Porque isso importa. Ele beijou meus dedos. Porque quero que seja perfeito e tenho medo de estragar tudo. Algo se acalmou em mim sabendo que ele também estava nervoso. Subimos para seu apartamento em silêncio. Uma vez dentro, Rafael colocou música suave e nos serviu vinho. Sem pressa, disse me guiando para o sofá. Podemos ficar aqui quanto você precisar. E ficamos. Conversando, beijando, deixando a tensão lentamente se transformar em algo mais quente. As mãos de Rafael exploravam com reverência meu rosto, meu pescoço, descendo pela minha coluna. Tudo bem? Ele continuava perguntando. E era. Cada toque se sentia certo, seguro, desejado. Quando finalmente nos movemos para seu quarto, meu coração estava batendo tão alto que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Precisamos ir devagar, eu disse enquanto ele me deitava suavemente na cama. Vamos ao ritmo que você precisar. Suas mãos desabotoavam minha blusa com cuidado doloroso. E se em qualquer momento você quiser parar, só me diz. Mas eu não queria parar. Queria isto. A forma como ele me olhava como se eu fosse preciosa. Como suas mãos tremiam ligeiramente ao tocar minha pele. Como ele sussurrava palavras doces em português contra meus lábios. Quando finalmente não havia mais roupa entre nós, e ele se posicionou entre minhas pernas, olhei nos olhos dele. Rafael, por favor, vá devagar. Sempre, ele prometeu. E então ele se moveu lento e cuidadoso, e havia dor, aguda e surpreendente, que me fez ofegar. Rafael parou imediatamente. Você está bem? Quer que eu pare? Não. Continue. Só devagar. Ele beijou minhas lágrimas, murmurando tranquilidades enquanto se movia com cuidado impossível. A dor gradualmente deu lugar a outra sensação, algo mais profundo, mais conectado. E então eu senti umidade quente entre nós. Rafael sentiu também. Olhou para baixo, então para mim, choque e compreensão atravessando seu rosto. Sofia, você está... Senti mais lágrimas quando vi o sangue nos lençóis brancos. Desculpa. Eu deveria ter avisado que... Não. Ele se afastou cuidadosamente, puxando-me em seus braços. Não peça desculpas. Nunca peça desculpas. Mas algo em sua voz estava errado. Ele estava tremendo, olhos brilhando com emoção que não conseguia identificar. Rafael? O que foi? Eu só... Você me deu isso. Você confiou em mim com isso. Sua voz quebrou. Sofia, você não faz ideia do que isso significa. Está chateado? Chateado? Ele riu através das lágrimas. Estou honrado. Aterrorizado que machuquei você. Completamente apaixonado. Mas não chateado. Você está chorando. Porque 27 anos você guardou isso. E você escolheu eu. Ele me segurou mais apertado. Você me escolheu. E de repente entendi. Não era sobre sexo ou virgindade ou qualquer coisa física. Era sobre escolha, confiança, amor. Sempre escolheria você. Sussurrei. Ficamos assim por um longo tempo, entrelaçados, processando a magnitude do que havia acontecido. Eventualmente Rafael cuidou de mim com ternura médica, limpando, verificando se eu estava bem, trazendo água e analgésicos. Como você se sente? Perguntou deitado ao meu lado, como se finalmente fosse livre. E era verdade. O peso da promessa, os anos de espera, tudo havia se transformado em algo lindo. E você? Como se finalmente encontrei o que estava procurando sem saber. Ele beijou meu ombro. Te amo, Sofia Almeida, todos os pedaços de você. Mesmo os pedaços sangrentos? Tentei brincar. Especialmente os pedaços sangrentos. Ele sorriu. Embora da próxima vez,
Vamos usar lençóis mais escuros. Próxima vez? Se você quiser. Sem pressão. Virei para encará-lo, vendo todo o amor e paciência que esse homem tinha me dado. Definitivamente quero. Mas talvez depois de dormir 8 horas e tomar um banho decente. Ele riu, o som livre e feliz. Temos todo o tempo do mundo, amor. Todo o tempo do mundo. E pela primeira vez, acreditei nisso. Inimua. Epílogo. 5 anos depois. O alarme tocou às 6 da manhã, mas eu já estava acordada há pelo menos 20 minutos, observando a luz dourada do amanhecer filtrar através das cortinas de linho do nosso quarto. Nosso. Essa palavra ainda provocava um sorriso mesmo depois de 3 anos de casamento. 2 anos vivendo nesta casa que compramos juntos no subúrbio quieto onde eu crescera. Estás fazendo aquela coisa de novo, murmurou Rafael, voz rouca de sono. Braços se apertando ao redor da minha cintura para me puxar contra o calor sólido do seu peito. Que coisa! Aquela coisa onde ficas acordada pensando demais em vez de dormir os preciosos minutos que ainda temos. Ele beijou meu ombro nu, depois a curva do meu pescoço. O que está na tua cabeça desta vez, doutora Mendes? Doutora Mendes. Ainda me dava arrepios ouvir meu nome casado. Sofia Almeida Mendes. Tinha debatido manter só Almeida profissionalmente, mas ao final, queria que todo mundo soubesse. Eu escolhera este homem, esta vida, e não me arrependia de nada. Só pensando em como a vida mudou, admiti, virando em seus braços para encarar aqueles olhos escuros que ainda me faziam esquecer meu próprio nome. Para melhor, espero. Definitivamente para melhor. Tracei a linha da mandíbula dele, sentindo barba noturna sob meus dedos. Embora ainda não consiga acreditar que sou chefe de residentes agora. Lembra quando mal conseguia inserir um acesso venoso sem tu me criticares? Eu nunca critiquei teus acessos venosos, protestou com sorriso. Critiquei tua hesitação. A diferença? Semantics. Medicina. Ele me corrigiu roubando um beijo. E para registro, sempre soube que serias chefe de residentes. És a melhor médica que conheço. Depois de mim, claro. Dei-lhe um tapinha brincalhão no peito. Teu ego permanece intacto, vejo. Sempre. Mas então seu rosto ficou sério. Estou orgulhoso de ti, Sofia. Tudo que conquistaste nos últimos 5 anos, as pesquisas publicadas, os prêmios, aquele programa de ensino que criaste para residentes, és incrível. Calor subiu por minhas bochechas. 5 anos de casamento e ele ainda conseguia me fazer corar com seus elogios. Não poderia ter feito sem ti. Literalmente. Tu foste meu mentor, meu professor, teu esposo. Completou. E essa é minha parte favorita. Beijamo-nos preguiçosamente, sem a urgência de novos amantes, mas com a familiaridade confortável de parceiros que conhecem cada resposta do corpo do outro. Suas mãos deslizaram sob minha camisola, acariciando pele que conhecia melhor que a própria, e então náusea me atingiu como onda. Afastei-me bruscamente, correndo para o banheiro, caindo de joelhos em frente ao vaso sanitário justo a tempo. Rafael estava ao meu lado em segundos, segurando meu cabelo, mão esfregando círculos reconfortantes nas minhas costas. Amor, estás bem? Preocupação tingiu sua voz. É a 3ª manhã seguida. Limpei minha boca com mão tremendo, encontrando seu olhar no espelho acima da pia. Rafael, acho que precisamos fazer um teste. Vi o momento exato em que entendeu. Olhos se arregalaram, boca se abriu ligeiramente. Tu achas que estás... Não sei. Talvez. Me apoiei no balcão. Estamos tentando há 6 meses. E eu estava começando a achar que talvez não ia acontecer. Mas agora, com náusea e meu período atrasado 1 semana. Não terminei porque ele me girou e me beijou profundamente, desesperadamente, como se eu fosse ar e ele estivesse me afogando. Vou comprar um teste agora. 5 testes. 10 testes. Estava já procurando calças. São 6 da manhã, Rafael. Nada está aberto ainda. Então vou ao hospital. Sou cirurgião-chefe, posso requisitar quantos testes quiser. Já estava meio vestido, movendo-se com determinação frenética que teria sido cômica se não fosse tão tocante. Rafael, calma. Segurei seu braço. Podemos esperar algumas horas até a farmácia abrir? Não. Ele parou, voltando para ajoelhar em frente a mim. Mãos indo para minha barriga ainda plana. Não posso. Sofia, se estás grávida, se vamos ter um bebê, preciso saber agora. Lágrimas encheram meus olhos vendo a alegria pura, desprotegida no rosto dele. Tu queres isto? De verdade queres?
Mais que qualquer coisa, sua voz quebrou ligeiramente. Um pequeno ti, ou um pequeno eu, ou alguma combinação impossível de ambos que vai nos manter acordados e exaustos e absolutamente apaixonados. Pode ser difícil. Com nossas carreiras, os horários. Vamos conseguir. Firmeza completa. Porque somos parceiros, Sofia. Em tudo. E criar uma criança juntos seria a maior honra da minha vida. Uma hora depois de Rafael literalmente correr para o hospital em pijama sob seu jaleco para requisitar suprimentos médicos essenciais, eu estava olhando 3 testes de gravidez claramente positivos espalhados no balcão do banheiro. Estão todos positivos, murmurei, incapaz de processar completamente. Rafael estava atrás de mim, olhando os testes com expressão de admiração reverente. Vamos ter um bebê. Ele continuava repetindo, voz cheia de maravilha. Sofia, vamos ter um bebê. Vamos ter um bebê. As palavras finalmente se registraram. E eu girei em seus braços, rindo através das lágrimas. Meu Deus, vamos ser pais. Vai ser a mãe mais incrível. E tu vai ser o pai mais protetor. Provavelmente excessivamente médico que analisa cada espirro. Absolutamente. Ele não negou. Só sorriu mais largo. Já estou planejando o cronograma pré-natal. E precisamos agendar com o melhor obstetra. E converter o quarto de hóspedes em berçário. E ler todos os livros sobre desenvolvimento infantil. Rafael. Parei seu monólogo com beijo. Respira. Temos 9 meses. 8 meses e 3 semanas, se minhas contas estão corretas baseadas em teu último período. Claro que estão. Ri porque era tão característico dele ter calculado imediatamente. Mas ainda é tempo suficiente. Ele me puxou mais perto, mão espalmada protetoramente sobre minha barriga. Amo-te. Tanto. E já amo esta criatura minúscula que fizemos juntos. Eu também. Os meses seguintes foram turbilhão. Trabalhar como chefe de residentes grávida foi desafiador. Náusea matinal. Que mentira. Era náusea todo o dia. Tornou plantões longos quase impossíveis. Rafael se tornou insuportavelmente protetor, quase causando um incidente diplomático quando tentou me proibir de cirurgias após o primeiro trimestre. Não podes ficar de pé por 6 horas, argumentara. Sou médica. Ficar de pé por horas é literalmente minha profissão. Estás grávida. As regras mudaram. Rafael Mendes, se pensas que podes me mandar, terminamos comprometendo. Eu reduziria cirurgias longas, mas não pararia completamente. Ele pararia de me tratar como porcelana e aceitaria que conhecia meu próprio corpo. Foi Juliana quem me salvou da loucura. Homens, disse ela, revirando olhos quando contei sobre a última discussão. Acham que sabem tudo sobre gravidez porque leram 3 livros. 5 livros. E ele fez anotações. Claro que fez. Ela acariciou minha barriga crescente. Como te sentes realmente? Não como médica, como mãe futura. Considerei a pergunta honestamente. Aterrorizada. Empolgada. Completamente apavorada. Respirei fundo. Fico pensando em vovó. Ela teria amado saber sobre isto. E também fico pensando em minha mãe. Ela era tão jovem, tão despreparada. Tenho 28, carreira estabelecida, esposo que me ama. Mas ainda tenho medo de repetir os erros dela. Amor, Juliana me segurou. Tu és nada como tua mãe. Não em circunstâncias, não em escolhas. Esta criança está sendo trazida ao mundo por 2 pessoas que se amam, que escolheram isto, que têm estabilidade. Não há comparação. Obrigada. Limpei lágrimas. Precisava ouvir isso. Quando finalmente o dia chegou, 2 semanas antes do previsto porque nossa filha era claramente impaciente como eu, foi Juliana quem segurou minha mão através de 16 horas de trabalho de parto enquanto Rafael alternava entre modo médico profissional. Tua dilatação está progredindo bem. E esposo aterrorizado. Por favor, não morras. Não posso viver sem ti. Não vou morrer. Ofeguei durante contração particularmente brutal. Mas posso matar-te por teres feito isto comigo. Totalmente justo. Ele limpou o suor da minha testa. Podes matar-me depois que nosso bebê nascer. Nossa filha, corrigiu Juliana verificando o monitor. Vocês descobriram o sexo, lembram? Fêmea. Mas ainda bebê. Nossa filhita. Rafael parecia prestes a chorar. Sofia, estás a fazer tão bem? Só mais um pouco, amor. Quando Clara finalmente chegou às 4h27 da manhã, 6 libras e 7 onças de perfeição gritante com cabelo escuro como o pai,
E imagino, determinação da mãe. Rafael chorou mais que eu. Ela é. Tu és. Nós fizemos isto. Balbuciava, segurando nossa filha com reverência de quem segurava o universo inteiro nas mãos. Como vamos chamá-la? Perguntei, exausta, mas incapaz de parar de olhar. Clara. Ele olhou para mim, lágrimas correndo livremente. Depois da tua avó. Se quiseres. Novas lágrimas. Parecia que havia chorado mais nos últimos 9 meses que na vida inteira. Caíram pelo meu rosto. Ela teria amado conhecer-te, conhecer nossa filhita. Ela teria amado ver a mulher incrível que te tornaste. Rafael depositou Clara em meus braços. E teria aprovado. De nós, desta família, de tudo. Olhei para nossa filha, então para o homem que tinha sido paciente quando precisei, forte quando fraquejei, presente através de tudo. E pensei sobre a jornada que me levara aqui. Achas que vovó teria aprovado? De verdade? Perguntei baixinho. De eu saber. Daquela noite há 5 anos. Rafael se deitou ao meu lado na cama de hospital. Braço ao redor de nós duas. Acho que ela teria visto o que eu vejo. Que esperaste. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Esperaste até encontrar alguém que valia a espera. E então escolheste corajosamente viver em vez de continuar presa em promessas passadas. Ele beijou minha têmpora. Isso é exatamente o que ela queria. Que fosses feliz. Sou. Tão incrivelmente feliz que às vezes assusta. Eu também. Ficamos assim. Nossa pequena família de 3 agora. Enquanto o hospital despertava ao redor de nós. E na quietude daquele momento, senti presença de vovó Clara. Não como peso ou julgamento, mas como bênção. Ela tinha querido que eu esperasse. E esperei. Mas o que ela talvez não compreendesse, o que eu mesma só compreendi quando conheci Rafael, era que esperar sem viver não era honra. Era estagnação. Escolher Rafael não quebrou minha promessa. Cumpriu-a da forma mais verdadeira possível, esperando até encontrar alguém que merecia cada momento de espera. Alguém que me via, me amava, e estava disposto a ser paciente enquanto eu navegava meus próprios medos. E naqueles lençóis manchados de sangue 5 anos atrás, eu não perdi nada. Ganhei tudo. Ganhei Rafael. Ganhei coragem. Ganhei a capacidade de viver plenamente em vez de apenas existir nas sombras de promessas passadas. E agora, segurando Clara, nomeada em honra mas não em prisão, senti o círculo se completar. No que pensas? Rafael perguntou. Nosso padrão familiar. Em sangue e em lençóis brancos. Em escolhas corajosas. Em como algo que temíamos seria nossa ruína tornou-se nossa fundação. A noite que tudo mudou. A noite que tudo começou. Corrigi. Nossa verdadeira história. Não a de trauma ou medo ou promessas impossíveis, mas de escolher amor sobre tudo mais. Clara escolheu aquele momento para chorar, faminta e impaciente. Acho que alguém quer café da manhã. Rafael comentou com um sorriso bobo que não desaparecia. Enquanto amamentava nossa filha, Rafael ao meu lado assistindo com admiração que nunca diminuía, senti paz profunda que não sabia era possível. Vovó tinha estado certa sobre uma coisa. A primeira vez, importava. Mas não da forma que ela pensara. Não era sobre pureza física ou regras morais. Era sobre escolha, autonomia. Esperar até estar pronta. Verdadeiramente pronta. Não por medo, mas por amor próprio. E quando finalmente escolhi Rafael, escolhi-me também. Escolhi viver. Escolhi arriscar. Escolhi acreditar que merecia amor que era paciente, gentil e incondicional. Aquela noite há 5 anos, quando o sangue manchou lençóis brancos e Rafael me segurou chorando de emoção, não foi um fim. Foi um começo. O começo da vida que escolhi. Por mim mesma. Finalmente, completamente, corajosamente minha. E olhando para Rafael, meu esposo, parceiro, amor da minha vida, e para Clara, nossa filha, nosso futuro, nossa esperança, soube que cada momento de espera, cada lágrima, cada medo, tinha valido a pena. Porque me levaram aqui, a este momento perfeito, a esta família impossível, a este amor que nunca imaginei possível. E isso finalmente era suficiente. Mais que suficiente. Era tudo. Fim. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar com amigos e familiares que precisam ouvir esta mensagem de escolha, paciência e amor verdadeiro. Para continuar apoiando histórias como esta,
e ter acesso a conteúdo exclusivo. Considere se tornar um membro do canal clicando no botão Torne-se um membro, abaixo. Cada doação nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como esta para você. Comente abaixo qual foi a sua parte favorita e qual história você gostaria de ouvir a seguir.